Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo nessa série aí de assembly de Super Nintendo com Mega Drive, com programação, jogos, tudo misturado aí, né? No vídeo de hoje, pra quem não me conhece, eu me chamo Douglas Diniz. Seja bem-vindo aí se você tá começando nesse vídeo aqui, né? Mas assista os vídeos anteriores, que isso aqui é uma sequência, né? E hoje aqui eu vou começar a falar sobre as CPUs, né? Do Super Nintendo e do Mega Drive. Eu tinha falado no vídeo anterior que ia fazer um vídeo falando sobre isso, né? Só que se eu fizer um vídeo só falando sobre como uma CPU funciona, ia ficar muito longo, né? Então eu vou quebrar em vários vídeos pequenos, porque eu percebi que eu tô fazendo vídeos muito longos e o pessoal não tá assistindo inteiro, né? Então eu tô fazendo vídeos de 20 minutos, meia hora, às vezes o pessoal começa, deixa pra assistir depois e acaba não voltando, né? Então eu vou quebrar em vídeos menores, mas com mais frequência. Tentar fazer pelo menos 3 vídeos por semana dessa série aqui, né? Então hoje aqui é uma introdução nessa parte de CPUs. Meu objetivo é explicar como que internamente uma CPU funciona, tanto do Super Nintendo como do Mega Drive, mas eu vou explicar de forma genérica que vai servir para os dois consoles, né? Porque isso é importante quando a gente estiver mexendo com assembly, entender como que as coisas estão funcionando por baixo dos panos ali, né? Então, confia em mim que isso aqui vai ser útil no futuro. Quando a gente for mexer com assembly mesmo, ter um conhecimento interno de uma CPU facilita muito algumas coisas assim que ficam meio no ar, né? Então, depois desses vídeos, vai ficar mais simples entender as coisas no futuro. Então, vamos lá, né? Então, como isso aqui é uma introdução, né? Eu vou falar mais detalhes nos vídeos posteriores. Esse aqui é um dos tipos de formato aí do 68000 da Motorola, do Mega Drive, né? Geralmente nesse formato com perninha aqui, né? Que chama DIP. Só que tem vários formatos, né? Para esse chip, né? Então, mas esse aqui é o mais comum, inclusive do Mega Drive, né? Esse aqui é do Super Nintendo, né? O 65C816. Mas lembra que eu falei lá nos vídeos anteriores que a Nintendo customizou esse chip, né? Então, lá no Super Nintendo é esse 5A22 aqui, né? Tá, esse aqui é o Z80, vou falar um pouquinho também do Z80, né? Que é do Mega Drive. Já citei em vídeos anteriores que ele faz a parte de som do Mega Drive, né? Usado para a parte de som. E esse aqui, ó, é um decap, que a gente chama, né? É quando a gente pega um chip e abre ele e vê o circuito mesmo ali, né? Do chip interno. Então a gente pega esse chipzinho, por exemplo, aqui, ó, como se arrancasse essa tampinha de cima, por isso que chama decap, a gente consegue ver o que tem dentro, né? Nessa figura aqui, tem algumas partes aqui meio com uma separação do que cada parte do chip faz, né? Isso aqui é muito detalhe, né? Tá muito baixo nível, mas nos vídeos posteriores eu vou explicar mais ou menos como que uma CPU funciona por dentro, né? Então vou fazer de forma mais simples esses componentes internos aqui, né? Eu vou tentar explicar de uma forma que fique fácil de entender como tudo isso aqui funciona, né? Aí vocês vão conseguir meio que bater o olho aqui no futuro e ter uma sacada do que cada coisa faz aqui, né? E esse esquema aqui de decap, que a gente abriu o chip para ver o que tem dentro, foi muito usado na parte de emulação, principalmente do Super Nintendo. Porque no Super Nintendo, vários cartuchos tinham chips dedicados dentro do cartucho para expandir as capacidades do console, né? Vou falar um pouco mais na sequência aqui. Então, por exemplo, esse aqui, ó, é um chip que chama DSP-1. Era usado em alguns jogos de Super Nintendo. Que nem esse cartucho aqui, ó, é um cartucho de Super Nintendo da época, né? Esse chip aqui, ó, é um DSP-1. Esse chip aqui, ele dava mais poderes, assim, pros cartuchos, né? Pra fazer mais coisas que o console não conseguia na época, né? Então, os fabricantes dos jogos, né? Às vezes incluíam esses chips, projetavam às vezes pra poder o jogo ficar melhor que a concorrência, assim, né? Então era bem legal isso aqui na época, né? Então esse chip aqui, ó, é esse circuito aqui. A resolução não tá muito boa aqui, mas se você abrir esse chip aqui, vai ter mais ou menos essa cara aqui. Pra vocês terem uma ideia, na época lá que... Isso aí não faz muito tempo não, 2010, por aí. Tinha um cara lá que chamava Dr. Decapitator. Era um cara que era especialista em fazer essas coisas. Então o cara pegava, abria o chip, tirava uma foto com um microscópio eletrônico, aí com essa foto ele conseguia decodificar o circuito, todos os transistores ali, para saber o que o chip fazia. Porque na época lá, por exemplo, isso aqui era um jogo de Super Nintendo. Não tinha como um emulador rodar esse jogo sem emular esse chip aqui. Ele precisava emular esse chip para conseguir
fazer o jogo funcionar, né? Rodando num emulador, né? Então, o emulador tinha que implementar isso aqui. Só que isso aqui era coisa fechada, ninguém sabia o que tinha dentro, né? Então esse Dr. Decapitator aí, ele abria o chip, decodificava os transistores ali pra entender a lógica. Ele cobrava um preço, na época tinha vaquinha lá, o pessoal fazia pra poder pagar esse cara, né? Então esse chip, por exemplo, ó, foi feito a emulação dessa forma, né? O pessoal fez o decap do chip e entendeu os transistores ali pra entender o que o chip fazia pra poder emular, né? Então se você pegar e fazer esse decap, você vai ter dar um zoom, você vai ter um negócio que é mais ou menos assim, ó, todos os transistores ali no silício mesmo, né? É um trabalho do cão pegar tudo isso aqui e transformar isso aqui, por exemplo, ó, em circuito. Então se você analisar aqui o silício aqui, né, os transistores, vai gerar esse circuito aqui. Aí com esses transistores aqui, a gente consegue ver se é uma porta lógica, o que tá fazendo, né? Já fiz um vídeo aqui no passado explicando como a gente cria portas lógicas com transistores, né? Então pode ser que isso aqui seja uma porta lógica. Aí com isso você vai decodificando aí o circuito e entendendo como que o chip funciona. Aí você consegue criar um código, por exemplo, em C++, para emular esse chip aí, né? Bem legal, né? E esse aqui, como eu já mostrei, é o do 68000 da Motorola, né? Que é do Mega Drive. Aí eu encontrei aqui, ó, um esquemático desse chip, do processador 68000. Então aqui a gente consegue dar um zoom e ver todos os transistores desse chip. Eu vou deixar na descrição os links para todas essas coisas que eu tô mostrando aqui, né? Para esse esquemático, para esse software que visualiza aqui. Acessem a descrição, o link pro site aqui do canal, né? Eu vou deixar todos os links lá. E, por exemplo, ó, aqui a gente consegue ver alguns registradores de endereço. Vamos falar em vídeos futuros aí que o Mega Drive ele tem 8 registradores de endereço e 8 de dados, né? Então aqui a gente consegue ver os bits de cada registrador. Isso aqui provavelmente são aqueles latches que eu falei no vídeo de flip-flops lá, né? Só que isso aqui é muito baixo nível, né? Mas é bom entender para ter a noção do todo, né? Aí esse aqui, ó, é um esquemático do processador 6502, que é o do Nintendinho. Eu já falei, acho que nos vídeos anteriores aí, que o 65C816 do Super Nintendo é baseado esse 6502 aqui, né? Ele é meio retrocompatível. A gente vai ver no futuro aí que a CPU do Super Nintendo é meio retrocompatível com a CPU do Nintendinho. Eu encontrei um esquemático da CPU do Super Nintendo, né? Então essa aqui é uma do 6502. Só pra gente ter uma noção, né? Porque ele é meio parecido, as duas CPUs, né? Aqui, ó, se a gente pegar, essa aqui é uma foto do silício desse 6502. Então tem essa cara assim, ó. A gente pegar um microscópio e tirar uma foto ali da CPU interna ali, tem essa cara. Tudo isso aqui são transistores e fiozinhos ali feitos direto no silício ali, né? Vou deixar esses links aqui na descrição, né? No site lá. Esse aqui, ó, é um diagrama de blocos desse 6502 do Nintendinho. Eu não encontrei nenhum do Super Nintendo, né? Mas como eu falei que os dois são meio parecidos, vai ser muito útil essa figura depois aí que eu vou voltar pra ela pra ajudar a explicar como as coisas funcionam, né? No Super Nintendo. E no Mega Drive também, né? É útil pros dois casos, né? Só que eu vou explicar tudo isso aqui com exemplos mais simplinhos, né? Nos vídeos futuros. Mas isso aqui vai ser útil porque é uma figura que engloba boa parte dos elementos internos da CPU e fica bem legal, assim, de entender como as coisas funcionam, né? Por exemplo, o barramento de dados lá, aqueles 8 bits, né? No Nintendinho, o Nintendinho é só 8 bits. No Super Nintendo é 16. Ele tem um barramento de 24 bits de endereço. Nos dados continua sendo 8 bits. A gente viu lá que são 8 bits de dados, né? O barramento do Super Nintendo. Só que ele é 24 de endereço. Aqui, ó, a gente consegue ver aqui, por exemplo, ó, que são 16, né? No Nintendinho é apenas 16 bits de endereço. Então ele só consegue endereçar 64K de memória. Mas no Super Nintendo ele consegue endereçar muito mais, né? 16 MB, né? Porque é 24 bits. Então nessa figura aqui a gente consegue ver todos os elementos internos. Eu já citei a parte do controle, né? Acho que no vídeo passado. Essa parte aqui que é a unidade lógica aritmética que faz as contas de soma, subtração, AND, shift. É tudo feito aqui, né? Tem os registradores, X, Y e o acumulador. Já vi isso aí no futuro, né? Vou deixar um link aqui também de uma página aqui que é tipo uma entrevista com os caras que trabalharam no projeto do 68000 lá na Motorola, né? Então aqui tem várias informações legais aí, extras aí, né? Da história do chip, né? Pra quem tiver interesse, né?
Aqui eles contam porque que o nome é esse, né? 68.000, né? Falam que era porque tinha esse número de transistores internamente, né? Mas aqui os caras falam mais detalhes, né? Para quem tem interesse, acessem aí, né? Aqui também é uma página aqui da Wikipedia aqui que lista todos os chips extras aí dos cartuchos. Então a gente vê aqui que tem vários, ó, Super FX, CX4, DSP, tem várias versões. Tem um monte aqui, né? Aqui nessa página ele fala aqui que o que cada chip faz, né? Quais jogos que usam esses chips. Aqui embaixo tem uma lista de todos os jogos que tem chips extras no Super Nintendo. Então são várias dezenas aqui, ó. Aí na segunda coluna você consegue ver qual que é o chip que o jogo usa, né? Que nem aquele chip que eu mostrei, DSP-1B, é esses dois jogos aqui que usam, ó. Aí tem outros que é DSP-1, tem DSP-1A, não tem mais DSP-1B aqui, né? Aqui a gente consegue ver a cara dos chips, ó. Isso aqui foi usado no Mega Man X2 e X3, que é o CX4. DSP-1 foi usado no Pilot Wings, né? SDD-1 no Star Ocean e no Street Fighter Alpha 2. Esse SA1 aqui é um dos mais usados, né? Esse SA1 foi usado no Mario RPG, no Super Mario RPG, né? Vários outros, né? É um chip muito potente, assim, pra época, porque ele, no fundo, ele é um 65C816 igual a CPU principal do Super Nintendo. Só que ele roda num clock bem mais alto. Em vez de rodar a 3.58, que é a CPU principal do Super Nintendo, ele roda a 10.74. E é o mesmo assembly ali, né? Então é como se fosse dois processadores rodando ao mesmo tempo. Ele faz como se entre aspas, né? O Super Nintendo fica dual core, porque a gente tem a CPU, consegue rodar um código na CPU principal e um código nesse chip no cartucho. E o assembly ali, a arquitetura é a mesma, né? Então isso aqui foi muito usado na época lá. Se a gente vê aqui na parte do SA1 aqui, ó, uma porrada de jogo aqui que usa esse chip. E dava um upgrade gigante assim no Super Nintendo, né? Pessoal, se vocês estão gostando dessa série, é importante se inscrever aí no canal, clicar no sininho para receber as notificações de vídeos novos. Porque aí o YouTube divulga mais o canal e ele cresce mais, beleza? Então no vídeo de hoje foi isso, foi só um gostinho aí do que tá vindo, né? Aí vou explicar melhor como que uma CPU funciona internamente, porque isso vai ser muito útil na hora que a gente entrar no código de fato, para debugar os jogos, entender, criar coisas, né? Entender como tudo funciona. Isso vai ser importante na hora que a gente entrar no código de fato, né? Debugar jogos e criar as coisas, né? Confia em mim que isso aqui vai ser útil não só para jogos e para hobby, que nem é essa série aqui, mas na vida profissional também, né? Se você trabalhar aí numa empresa aqui onde você faz plaquinhas ou tem que fazer um sistema embarcado, todo esse conhecimento aqui que eu estou explicando vai ser útil também na vida profissional aí. Beleza? Então, valeu aí por acompanhar e vejo vocês no próximo vídeo. Abraço!